Olá! Está iniciando mais um episódio, nosso 6º episódio do Fala Tocantinense. Aqui ninguém fica para trás. Eu sou Lourivaldo Aguiar para o Tocantins e Brasil. Muito obrigado de todo o coração, Flávia, pelo seu apoio aí, pelo seu incentivo ao nosso podcast, divulgando aí os seus produtos. Se você quer andar perfumado, todo mundo aqui está perfumado. Tocantinense brasileiro anda perfumado e perfume de qualidade, importado, do bom. Então, nós agradecemos de todo o nosso coração. Flávia, muito obrigado. Passa lá na Santo Cheiro, Instagram dela, Santo Cheiro _oficial. Grande abraço. Conosco, neste dia, temos aqui a presença do Dr. André e Dr. Mauro. Eles são especialistas em direito previdenciário. Eles estão radicados aqui em Palmas, no escritório BNB, ali no centro de Palmas. Dr. André, Dr. Mauro, se apresentem. Muito obrigado, antes de mais nada, pelo convite, Lourivaldo. É uma satisfação a gente poder estar aqui e poder tirar a dúvida dos servidores públicos dessa reforma da Previdência. Eu já moro em Palmas já há bastante tempo. Eu e o Dr. Mauro estamos com o escritório em Palmas já há quase 10 anos, né? Desde 2015, e fazendo o bem aí para todos os servidores, auxiliando em todos os problemas que eles encontram nessa penosa atividade aí, que é o serviço público, né? Eu sou Mauro Roberto, estou em Palmas desde o início, desde 1990, e me casei em 91 em Palmas, tenho um filho, e conheci essa joia rara aqui na faculdade, foi meu colega de faculdade, formamos juntos, e há mais de quase 20 anos já aí trilhando na advocacia. Então aí a nossa especialidade é direito previdenciário, são causas do direito administrativo, direito constitucional, problemas que todos os servidores têm, a gente tem uma expertise aí para solucioná-los. E aí, na área de trabalho do direito previdenciário, já conseguiram aposentar, ajudar algum servidor público a se aposentar? Graças a Deus, nesses quase 20 anos aí, que a gente está nessa luta, o escritório, como eu disse, foi montado em 2015, a gente tem feito realmente a diferença na vida dos servidores públicos. Não só dos servidores, né, mas na parte de aposentadoria de todos, embora seja mais voltado para o servidor. A advocacia, na verdade, é um sacerdócio, é uma vocação, e a gente tem o prazer realmente de trabalhar para essas categorias aí. Na realidade, a gente fica mais feliz eu acho que a gente fica mais feliz do que o próprio servidor quando a gente sai uma portaria de aposentadoria, porque não é fácil, a cada dia fica mais difícil aposentar. As regras, elas são estritas, elas não permitem dilação de interpretações e as exigências que tanto o IGPREV, também o INSS, que a gente trabalha com o INSS, né? Tem servidor público municipal que é vinculado ao INSS. Tem servidor público do Previ Palmas, Previ Porto, IMPA em Araguaína, ou seja, cada município tem seu instituto e tem suas regras. É aquela história, né? Se não me engano, a expressão é sed lex, dura lex. Dura lex, sed lex. Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. Mas é a lei. Tem que ser cumprida. Tem que ser cumprida. Como ele mesmo gosta de falar, nós somos escravos da lei, né? Escravos Se a lei permite, a gente está lá para aplicá-la. Porque a lei, na realidade, a lei ela é abstrata. Ela está lá dentro de um livro, está dentro de um sistema, né? E tem vários artigos e ela precisa ser aplicada. E, graças a Deus, né, nosso bom Pai, ele nos ilumina e a gente tem uma curiosidade, o compromisso, o propósito de fazer com que tanto os institutos como o próprio judiciário aplique a lei. Aplique a lei, porque a justiça tem que ser para o mais fraco, né? Acho que alguém disse essa expressão um dia, né? Muito bem. Então, já que vamos falar da reforma da Previdência, sabemos aí que teve mudança nas regras da aposentadoria especial, né, de policiais e outras carreiras aí que tem atividade de risco, não é isso?
Então vamos lá na idade mínima e nos requisitos para os policiais. Precisamente, começando pelas mudanças específicas para policiais. Não havia idade mínima. Não havia idade mínima. Hoje parece que nessas alterações aí agora tem uma idade mínima. Como que isso impacta na vida dos servidores públicos, principalmente das forças policiais, das forças de segurança pública? De fato, essa é uma excelente pergunta. Eu acho que essa é uma das principais mudanças que a nova lei, que foi aprovada e publicada o ano passado, dia 20 de dezembro de 2023, trouxe para o policial, falando especificamente do policial. Antigamente, como você bem mencionou, não tinha idade mínima. Desde que ele preenchesse os requisitos do tempo de contribuição e o tempo exclusivo de polícia, ele poderia se aposentar, independente de idade. Agora, a nova legislação prevê, tanto para homens quanto para mulheres, a idade de 55 anos, mantendo ainda os requisitos da contribuição, que no geral, 30 anos para homem e 25 anos para mulher, 25 anos exclusivo de polícia, tanto para homens como para mulheres, né? Então, essa foi uma alteração que eu considero danosa, porque o policial, tanto faz homem como mulher, com 20 anos de carreira, ele já está estressado, estafado, porque a clientela da polícia é uma clientela que ninguém quer ver na porta de casa. Né? Esse é o ambiente de trabalho. Por isso que o policial aposentava sem limite de idade, justamente porque o trabalho é penoso, é de risco, e ele traz consequências psicológicas para para a força policial. O problema da saúde mental. A saúde mental. Extremamente afetada, né? Exato. Então, essa reforma, ela contradiz a própria literatura, a finalidade pedagógica da lei, que era aposentar as pessoas pelo tempo de serviço especial. Ou seja, mulher 15 anos, homem 20 anos de tempo exclusivo de polícia. Além de colocar o limite de idade, eles ainda aumentaram mais 5 anos, tanto para homem como para mulher, de tempo efetivo na atividade especial da polícia. Isso, ao meu modo de ver, essa lei ela contraria a finalidade pedagógica da aposentadoria especial. E nesse sentido, um colega policial aqui, inclusive, acabou de mandar uma mensagem. Ele disse: para aqueles que ingressaram antes das mudanças, existe uma regra de transição específica para os policiais? É a famosa regra de transição que tanto falam, né? Exatamente. Existe essa regra? Existe a regra de transição? Existe sim. Né? Existe sim, e até se não houvesse, seria um prejuízo imensurável, né? Até porque, como a gente sempre debate, eu e o Mauro, a respeito dessas mudanças legislativas. A pessoa ingressa no serviço público já com uma expectativa de quanto tempo ela terá que trabalhar e quando exatamente ela irá se aposentar. Hoje ela ingressa no serviço público e já sabe, com tantos anos, em tal ano eu vou me aposentar. Certo. Com essa mudança, se não houvesse a regra de transição, talvez, com mudanças sucessivas da legislação, ele nunca se aposentasse, né? Vamos dizer que aumentou agora para 55, daqui 2, 3 anos bota para 65 e o policial nunca vai se aposentar. Na regra de transição, existe também a idade mínima, também ela deve ser contada, não 55 anos, mas 49 anos para a mulher e 50 anos para o homem. Isso para ter direito à integralidade e paridade. Exatamente. Essa é uma excelente pergunta. Porque na lei, na nova lei está previsto, né, paridade e integralidade. Mas na lei anterior, segundo a gente tem ouvido falar, que mudaram a interpretação. Rapaz. Mudaram a interpretação, dizendo que, diante de uma decisão do STF, que transitou em julgado agora em fevereiro de 2024, aqueles que, mesmo completando os requisitos, 20 anos da polícia, homem, 15, mulher, 25 de contribuição, mulher, e 30, homem,
mesmo ele implementando esses dois requisitos, ele não tem direito à paridade por causa de uma decisão que transitou em julgado agora, em 2024. A integralidade é mantida, né? A integralidade não mexeu, isso daí tá definido, né? Certo. Então, deixa eu ver se entendi. Na verdade, isso foi uma provocação de um telespectador. Ele disse, olha, eu quero fazer o concurso da Polícia Civil, mas estou temendo fazer o concurso porque eu já descobri que se eu fizer para perito, que ele quer fazer para perito, lá no final da carreira, quando eu for aposentar, eu vou perder a integralidade, o teto. Se eu estiver ganhando 40 mil, aí eu vou passar a ganhar 5, 6 mil reais. Isso é uma injustiça. Eu disse para ele, não, acho que não é assim não. Mas vamos descobrir no Fala Tocantinense. Exatamente, nós vamos matar essa curiosidade agora. Na realidade, o STF também decidiu, recentemente, que o trabalho de risco do policial que está enquadrado naquela lei complementar federal, a 85, esse trabalho, todo policial, e ele fala lá, toda profissão que trabalha em atividade de risco, ele aposenta com integralidade. Então, esse telespectador, ouvinte, pode ficar tranquilo, né? Pode fazer o concurso, que ele vai aposentar, sim, com integralidade. Até porque, Lorivaldo... Olha só aí Muito bem. Sim. Até porque, se ele entrar no concurso hoje, ele não tem como optar pela lei antiga. Diferente de quem passou no concurso na regra antiga, e aí houve a mudança legislativa. Então, as regras do jogo, para quem vai ingressar no serviço público hoje, vai fazer um concurso, é da Lei Complementar 150, que foi aprovada agora. E na Lei Complementar está expresso direito à integralidade e paridade, entre outros benefícios que eu vejo dessa forma, embora para quem estava na regra antiga isso pareça ruim, mas para quem vai entrar tem sim essas benesses, né? Como é o caso do aproveitamento do tempo militar, servir das Forças Armadas, como tempo exclusivo de polícia, que na regra antiga não havia essa previsão. Caso o servidor entrasse agora e não tivesse a integralidade e a paridade, os descontos no contra-cheque, no tocante à previdência, seriam um desconto sobre quais valores? Essa pergunta. Entendi. A sua pergunta é pertinente porque existe uma promessa aí de levar todo o servidor público do Estado para o INSS, que aí é outra regra. Rapaz. Porque a aposentadoria é um evento futuro e incerto. Um dia você vai aposentar. E outra, as regras também elas são mutáveis, como mudou. Houve uma mudança agora na legislação estadual, mas, segundo algumas fontes aí, estuda-se um projeto de lei para que todo servidor do Estado passe para a Previdência do regime geral, o INSS, e lá sim, o teto do INSS hoje é R$ 7.700, mais ou menos. Então, o desconto no contra-cheque seria do teto, embora o servidor tivesse um contra-cheque um salário maior, de 10, 20, 30 mil. Mas o teto lá no INSS é R$ 7.600, R$ 7.700. Então, reformando, a pergunta muito importante, porque a aposentadoria é um evento futuro e incerto. Um dia você vai aposentar. E as regras, elas mudam. E os políticos só não sabe qual a regra, né? Você não sabe qual a regra que você vai ter lá no futuro. Que vale o que está na regra. O que vale é o que está na regra. Muda, a regra muda. Você tem que ficar atento, né? Exatamente. O direito não socorre aos que dormem, não é isso? Isso é verdade. Colega aqui perguntando também, abono de permanência, muito bem, vamos para o abono. E quanto ao abono de permanência, há alguma mudança significativa para os policiais e demais servidores? O abono de permanência é
é bom explicar sobre ele, que o abono de permanência é um bônus que o Estado premia o servidor, em regra seria isso, que completou todos os requisitos para aposentadoria e permanece trabalhando. Certo. Então, no caso do policial civil aí, ele fez o homem ou a mulher, né, 20 anos, os 15 exclusivo, e completou os 30 anos de contribuição, isso eu estou falando da regra antiga, sem falar a questão da idade, ele então completou o requisito exigido pela lei. A partir dali, cada mês que ultrapassar, ele, em vez de pagar a Previdência, ele vai receber de volta esse valor. Hoje, se não me engano, um agente de polícia, já no topo da carreira, está pagando cerca de R$ 2.950 de Previdência para o IGPREV. Então, ao invés de pagar esse valor, ele ia receber, né? Muito interessante. Contabilmente, Muito esse bom. valor, só para efeito contábil, esse valor sai da conta do contra-cheque, vai lá na Previdência e retorna. Esse é o abono. Todo mês. É aquele desconto da Previdência no contra-cheque. É só para efeito contábil. Mas aquele que permaneceu trabalhando, resolveu, falou, não quero aposentar agora, quero esperar as progressões, ou não sei o que eu vou fazer ainda, vou continuar trabalhando. Certo. Então, todo mês, aquele valor do desconto da Previdência, ele recebe no contra-cheque dele, integralmente, aquele valor. Eu já ia perguntar se era integralmente, se ele vinha limpo. Agora tem outra coisa importante também. Isso é importante. Tem outra coisa, é o que a gente mais gosta lá no escritório, é de recuperar tempo de serviço que as pessoas trabalharam no passado e não tem comprovação, não tem registro no INSS, não está averbado no IGPREV, e a gente recupera esse tempo e ele recebe um plus. O que é o plus? Implementou o requisito em 2022. O tempo que recuperar, que completar os 30 anos, e os 20 de polícia, ou mulher 15 anos, aquele período que passar, ele vai receber tudo de uma vez. Então, tem colega aí, né, da polícia que a gente aposentou, que recebeu 180 mil, 230 mil reais, 300 mil reais, tudo do abono permanência. Esse é um milagre que a gente faz na vida dos nossos clientes. Então, o interessante aí, Lorivaldo, foi excelente o Mauro ter falado nisso, porque além de você, às vezes o servidor está faltando tempo, né? Sim. E não tem, mas ele trabalhou, principalmente a história que a gente conhece dos policiais e do interior, sempre foi trabalhando, seja rural, seja numa empresa familiar, seja lá no que for, ele sempre trabalhou. Aproveitando esse tempo, conseguindo recuperar através dos procedimentos permitidos pela legislação, além de completar o tempo para aposentadoria que estava faltando, ele ainda ultrapassa e recebe essa indenização que o Mauro falou, em forma de abono de permanência. Ele continuando trabalhando ou não, ele pode se aposentar e receber o abono de permanência, essa indenização, ou receber a indenização e permanecer trabalhando e ainda sem pagar esses 2.900 aí. Até porque o processo de abono é em apartado. Então, são dois processos. Um de abono permanência e outro processo de aposentadoria. Às vezes, o cliente contrata para fazer só o abono, ele não quer aposentar. Eu quero recuperar o tempo, eu quero ficar recebendo abono. E a maioria contrata o escritório para fazer o abono permanência e o processo de aposentadoria. É bom demais, é aposentar mais cedo e ainda sair abonado. É por isso. É o sonho de consumo. Rapaz, é por isso que eu costumo dizer que o direito não socorre aos que dormem. Aos nossos telespectadores, procure se informar sobre o seu tempo, não é, de serviço, aquilo que se acha que está perdido, que não tem mais jeito. Não é? Procure se informar, não é? Procure se informar aí, procure, não é, seus direitos, vale a pena. Como é bom a gente receber esse esclarecimento. Já que estamos falando de aposentadoria especial, como é que ficam as outras profissões? Que no caso também, salvo engano, também tem, parece uma aposentadoria especial, se não me engano, professores, enfermeiros, como é que fica a situação deles? Boa pergunta. Também existe limite de idade. E volto a repetir. Colocar limite de idade
para a aposentadoria especial é você fazer uma lei contrariando a finalidade pedagógica da lei, porque toda lei ela tem que ter um motivo, ela tem que ter uma lógica. Se a aposentadoria é especial, por que você vai colocar limite de idade? Se o tempo de serviço na área, na atividade, é que é danoso, é que é insalubre, que é perigoso. Então, os professores estão com limite de idade, os médicos, os radiologistas. Você imagina o cara trabalhando no sistema de radiologia, recebendo raios atômicos. Então, Radiação. Né? Radiação. Você submeteu o cara lá a 30, 40 anos de trabalho, porque enquanto ele não fizer 55 anos, ele não pode aposentar. Será que ele vai sobreviver? O que tem de especial nisso, né? O que tem de especial nisso? E isso foi importante o Mauro tocar nesse assunto, porque vai acabar a vontade das pessoas em exercer determinadas atividades. Porque ela pensa, que vantagem que eu tenho de trabalhar num ambiente insalubre, perigoso, se eu vou me aposentar igualzinho os outros, com a mesma idade? Já que eu não tenho nenhuma vantagem. Eu, além de estar exposto a risco, né, de saúde mental ou física mesmo, eu ainda vou me aposentar igual aos outros. Então não tem vantagem nenhuma. Esse não acompanhamento da função pedagógica, né, da teleologia da interpretação da lei, é prejudicial para essas carreiras aí. Não é menosprezando os outros, mas a gente, né, que trabalha nessa área previdenciária, nós entendemos perfeitamente o porquê que o policial aposenta antes, por que o médico, o enfermeiro, o professor, o técnico em radiologia tem esse direito de aposentar antes. Nós entendemos perfeitamente. Agora, como é que a pessoa vai fazer uma lei desconhecendo a finalidade pedagógica da própria a essência, a raiz da lei, o porquê? Né? E isso, reforçando o que o doutor André está falando, é desmotivador, é tirar o interesse daqueles que têm a vocação para essas atividades e ser um servidor público. Que se o povo soubesse como é que são feitas as leis e as salsichas, não dormiriam tranquilo, né? Com certeza. Porque essa fala de vocês daria um outro podcast, o Enes Podcast, a finalidade da lei, não é? Assim, veja bem, é como se essa reforma, tivesse, não, vamos rever novamente, não é? Mas não é esse o caso aqui, nós estamos estritamente falando da lei, não é? Tu não tem noção, Lorivaldo, do tanto de servidor público dessas carreiras especiais aí, policiais, da área da segurança, médicos, enfermeiros, radiologia da área da saúde, professores, que quando chegam a 20, 25 anos aí de atividade, que estão lá estafados, física e mentalmente. Muitos em depressão, com outras síndromes mentais, devido exatamente à dificuldade no exercício. Fora, que nem vamos entrar nisso aqui, o aparato estatal, o suporte, que é bem ruim, não só aqui, mas no Brasil inteiro, suporte tanto para a segurança, quanto para a saúde, quanto para a educação. A gente está cansado de ver aí escolas caindo no pedaço, delegacia caindo no pedaço, hospital caindo no pedaço, né? Até com pacientes aí nos corredores, e médico tem que se desdobrar, enfermeiro e policial com 38, enquanto o bandido está fortemente armado aí, né? Muito fortemente Infelizmente eu digo, nós aposentamos muitos professores, médicos, enfermeiros e policiais com problemas de saúde, infelizmente. Olha só, todos de saúde. Todos os problemas, a maioria, todos os problemas adquiridos no trabalho, principalmente mental. E o pior é que a lei não quer, a lei específica, ela não traz essa previsão para que a pessoa se aposente com paridade e integralidade, com integralidade principalmente. No caso de doença? No caso de doença.
A pessoa faz um concurso público, toma posse, faz o exame médico para tomar posse, está perfeito. Ele não tinha doença nenhuma. Com 10, com 8, 15 anos de polícia ou na atividade de professor, ele já está com problema mental. Onde é que ele adquiriu isso? Trabalho. Foi no trabalho. Aí, na hora que ele mais precisa, vão reduzir o salário dele para ele aposentar proporcionalmente. É penalizar ele 2 vezes, né? 2 vezes. É porque não foi só no trabalho, foi em razão do trabalho, né? A dificuldade que ele passa acaba adoecendo ele. E aí, esse é o mais legal que eu e o Mauro sente, né? O prazer que a gente sente de poder fazer um planejamento e a importância da pessoa fazer esse planejamento previdenciário na vida, né? Organizar toda a sua documentação, organizar todo o seu tempo para poder se aposentar com saúde, né? Aposentar com vigor, para poder aproveitar ainda tudo que a vida tem de bom para oferecer, né? Essa é a maior satisfação que a gente tem lá. Muito boa palavra, rapaz. E esse esclarecimento que está vindo para nossos telespectadores é imprescindível, realmente, muito esclarecedor, muita luz. Agora fiquei na dúvida assim, o tempo para o professor é um e para o enfermeiro, ou esse radiologista é outro, ou é a mesma coisa? É homem e mulher, né? Eles estão definindo. E aí também tem as regras de transições, né? As regras. Uhum. Então, homem e mulher, eles ficaram penalizados na nova lei. Eu digo penalizado porque exige a mesma coisa. Certo. Não tem distinção. Uhum. Mas tem uma novidade aí. Certo. É uma decisão recente Uhum. do Vai STF, eliminar, né? Uhum. Em fase de liminar, foi concedida, dizendo que a lei ela tem que prever uma diferença de tempo do homem para a mulher. Certo. No mínimo de 3 anos. No mínimo. Não inferior a 3 anos. Tem que ter essa diferença para a aposentadoria. Se o homem é 50, a mulher tem que ser 47. Certo. Para todas as categorias profissionais. Não fala só da polícia. Ah, da polícia. Ah, da polícia. Da polícia. Esse é da polícia. Essa decisão foi exclusivamente no da polícia. Mas sobre a sua pergunta, cada a atividade ela tem a sua regrinha específica. A da polícia é uma, o do professor é outra, embora ambos sejam especiais, os 3, né? Na verdade, não, cada um tem a sua especificidade, né? Por isso que é importante. Quantos anos? Sim, para falar, perdão. Tem que ser 25 anos em atividade de magistério. Ah, professor. Né? Certo. E hoje está, salvo engano, 55 anos, né? 55 anos para aposentadoria. Na regra antiga, era diminuído 5 anos para homem e para mulher, né? E essa questão que o Mauro abordou aí é importante porque o Duralex Sedlex que você falou lá antes, né? Isso aí está respeitando exatamente o princípio da igualdade da Constituição, né? Sim. Tratar os iguais igualmente na medida de suas desigualdades. Certo. E embora homem e mulher sejam iguais como humano, né, a sua força física é bem diferente da do homem, né? Agora eu queria fazer uma intervenção aí para a gente não ser injusto com o quadro geral do Estado. Muito bem. Quadro geral, que é a maioria dos servidores públicos. Do quadro geral, a área administrativa, né, serviços gerais. Eles se aposentam na regra geral. Que é a Lei 1818. A regra geral é o quê? Idade. Era 60 homem e 55 mulher. Aumentaram agora, 57 mulher, 62 homem. Então, o professor mesmo, ele aposentava 5 anos antes. Homem 60, com 55, professor em sala de aula, serviço estritamente, né? Em sala de aula, ele aposentaria com 55. Mulher era 55, aposentava com 50. Agora unificaram, né? 55 para todo mundo. Mas a regra do quadro geral, que é a regra específica, ela prevê 57 mulher e 62 homens. E
É muito, mas ainda é melhor do que a do INSS. É menos danosa do que a do INSS. Porque é 65 homem e 62 a mulher, né? Sedilex, Duralex. Duralex, Sedilex. Outra coisa importante também é que tem policial que não preencheu o requisito na regra especial, ele não se aposentou como policial, mas nós conseguimos aposentá-lo na regra geral. Tem vários casos. Ele não tinha os 20 anos de polícia, mas ele tinha os 35 e tinha os 60 de idade na época. Homem. Certo. Nós aposentamos ele na regra geral, com paridade e integralidade. E muitos tinham essa dúvida. Eu vou aposentar com paridade e integralidade na regra geral? Sim. Sim. Então você pode aposentar, o policial pode aposentar tanto na regra geral como na regra especial. Quem é da regra geral, no quadro geral, né, é que não pode se aposentar como policial, como enfermeiro, como médico, como professor. Certo. Né? Mas o professor pode aposentar na regra geral, o médico pode aposentar na regra geral. Certo. Aí é onde está. A gente bate nessa tecla sempre. A importância de você planejar, olhar o seu tempo, organizar e verificar em qual regra é mais benéfica para você, né? É sempre bom ter a ajuda de um profissional, mas tá tudo aí na... Vocês falando aí, vem na tanta mão da pergunta pessoa. na cabeça, e é porque eu estou olhando o celular. Tanta pergunta. Quero aproveitar a oportunidade e dizer para você que está no final da carreira, no meio da carreira, você servidor público, é importante que você faça um planejamento previdenciário para saber o dia e a hora que você vai aposentar. E para isso, é importante seguir o nosso Instagram, lá nós temos várias dicas, nossas páginas, nossas redes sociais, nós temos várias dicas aí para os servidores públicos. É isso, doutor? É verdade. É super importante essa parte do planejamento, né? É uma série de documentos diferentes, dependendo da carreira. Por exemplo, o policial civil precisa da certidão exclusiva de polícia, o da saúde precisa do LTCAT, do PPP, que vai demonstrar a insalubridade, né? A qualidade especial daquela atividade. O professor, a certidão de atividade escolar, que vai comprovar que ele estava na sala de aula. E com a mudança da lei, hoje também outras, que aí teve uma coisa boa, né, mano? Que a coordenação, orientação pedagógica, hoje também é considerada como magistério, né? Conta como atividade especial, que antigamente não contava. Então, são muitas nuances nas aposentadorias e regras diferentes. São quantas mesmo, doutor? Mais de 28, né? Regras. 28 regras, só no GPREV ali. Você ter noção, né? Então, é muita regrinha e para você saber qual que você vai escolher, né? E outra coisa importante, acontece muito que o policial, além de ser policial, ele é professor. Ele pode acumular as funções. Certo? Uhum. O médico tem 2 vínculos, é médico do estado, do município. Como é que fica? Aí é onde entra a experiência do advogado para saber em qual o instituto que ele vai aposentar primeiro. Tem que ser só um. Ele direciona, né? Onde tá. o salário é maior, falou, não, eu quero aposentar aqui, né? Como médico aqui do estado. Meu salário é maior. No município é menor, então eu vou deixar para depois. Vamos fazer o planejamento do município. Que pode fazer esse planejamento. Pode e deve. É importante, porque Olha como o Mauro só. falou ali, é um jogo previdenciário, a gente tem que brincar que é um jogo de xadrez. Rapaz. O servidor, ele tem vários vínculos, às vezes até um vínculo particular, que não é no serviço público, e tem casos nossos lá, que ele aposentou em 3 institutos diferentes, aposentou no INSS, aposentou no GPREV e aposentou no Previpalmas. Ele tem 3 aposentadorias. Pode acumular. Depende do jogo. Opa, esse tempo aqui eu vou levar para cá, não, esse aqui eu vou deixar aqui, esse eu vou levar para lá. E aí, como o Mauro bem observou, sempre no mais vantajoso. Primeiro vamos nesse que tem mais vantagem, depois nós vamos mexer no outro e no outro. Por isso a importância do planejamento previdenciário. E eu digo que é desde o início da carreira. Né? Quem veio da iniciativa privada já vê se o teu tempo está certinho lá no INSS, que o INSS também gosta de errar.
Eu não sei se é de propósito. Nunca erra para mais, né? Sempre parece. Sempre diminui o tempo, tá lá na carteira, mas não tá lá no INSS. Então, tudo isso, não deixar para a última hora, porque tem um caso de uma cliente nossa lá no escritório, que por causa de um dia, ela não se aposentou, né, mano? Essa mudança da lei, Rapaz, né? Colocando limite de idade. Por causa de um dia, Tem que publicou ficar dia 20 de dezembro de 2023, né? E o tempo que ela tinha todinho de serviço ia completar no dia 21. Rapaz. Aí não deu. Foi recuperado um tempo dela de Recuperou empresária, o tempo de que empresária. ela foi empresária e não recolheu, recuperou, mas ele foi insuficiente por causa de um dia. Um dia. Um dia. Um dia. E nós temos casos lá de 1 mês, 4 meses. Né? Policiais civis que fizeram o concurso em 2003, era para tomar posse em 2003, não tomaram posse em 2004, foram prejudicados. Tem vários que não completaram os 20 anos de polícia. Ele tem 32 anos, 33, 34 anos de contribuição, mas não tinha os 20 de polícia, então ele ficou prejudicado. Mulher também, Rapaz. 15 anos. É por isso que teve um colega que também, né, fez essa queixa. Antes de chegar aqui no programa, ele ligou e disse, olha, eu fui entrar, pedir o abono, e eu estava certo de que eu ia conseguir, e não consegui. É por falta dessa desorganização, né? Essa questão do abono aí, existe uma controvérsia muito grande em cima do abono permanência. Ah, o abono já é outra? O abono, como eu disse, é um processo em apartado, e o processo de aposentadoria é outro processo. Então, cada caso é um caso. Você tem que ver realmente o que é, por que foi indeferido, tem que ver os motivos. Certo. Porque o abono, tem gente dizendo que o abono acabou, e não acabou, não. O abono está na Constituição Federal. Duralex e lex. Ali é dura, mas Está previsto na Aí Constituição. pode ser que o camarada não receba, que o servidor não receba o abono, porque aí ele completou a idade, né? Porque aí não tinha idade, aí completou agora, foi bem em cima, não passou as o variáveis tempo, né? Por isso que ele bem Tem que ver apontou. qual a regra que o Instituto está usando também. Qual que ele escolheu. Muito bem, doutores. É uma verdadeira aula que nós estamos recebendo aqui. A gente fica muito agradecido. Nós que agradecemos. Falamos tanto de reconhecimento de tempo. Como é que fica esse reconhecimento de tempo? Né? Como é que se dá essa... Que serviços, né, que podem ter reconhecimento de tempo? Que reconhecimento de tempo é esse que tanto falam? Ótima né? pergunta. O nosso escritório, na realidade, eu e o doutor André, nós estamos à frente, né? Nós somos sócios do escritório, mas nós temos uma equipe de advogados e outros colaboradores que trabalham nessa área para recuperar tempo de serviço. Aquele cidadão que nasceu lá na zona rural, que morou, viveu lá, trabalhou com os pais, foi para a cidade, estudava e voltava na zona rural. Esse cidadão, hoje, ele tem o direito de ter aquele tempo de serviço. Quando ele era criança, ele pode ser reconhecido hoje e averbado no Instituto de Previdência que ele pertence. Seja o IGPREV, seja o Previpalmas, qualquer outro instituto. Esse é um dos tipos de serviço. Criança que o senhor diz 5, 12 anos. 5 anos nós já temos reconhecimento de 5, 7, 8, 10 anos. É bastante peculiar e é muito interessante essa questão rural que ele abordou, que é apenas um dos tipos de serviço que pode ser recuperado, porque o nosso estado tem a vocação rural, né? Você pode olhar que a maioria das histórias que nos chega lá no escritório é muito voltado para a zona rural, a família rural, e a gente até brinca, né? Menino deu conta de pegar uma espiga de milho, já tá na vida, já tá trabalhando, né? E o entendimento da jurisprudência, da justiça, é que se você não reconhecer esse tempo agora, para aposentadoria, para averbação no instituto próprio, que nós estamos falando aqui do servidor público, seria penalizar aquela pessoa 2 vezes. Primeiro, que ela perdeu a infância. Ela foi obrigada a trabalhar, porque a gente sabe, né, que lá na roça não tem escolha. Não. Você vai ter que trabalhar. Com a idade que você tiver, deu conta de pegar uma espiga de milho, já está trabalhando, fazendo um serviço, obviamente, mais leve do que o outro,
mas que não deixa de ser pesado para aquela criança. E aí penalizou ela, que ela perdeu a infância quando ela devia estar estudando e brincando, e hoje não vai reconhecer esse tempo para ela se aposentar mais cedo. Então o entendimento da justiça é nesse sentido, tanto na rural quanto na economia familiar e empresas familiares, que também é outro tipo. Qual mais, doutor? Temos... O tempo de jogador, pessoa que era federado, jogou bola. Nós temos um caso desse lá no escritório. Federado, era lateral direito, Rapaz, do interior daqui do Tocantins. Acho que Tocantinópolis, nosso cliente, acho que conheço quem é. ele teve o tempo dele reconhecido, porque na época o time não recolheu a Previdência. Certo. Pagou para ele recebeu, mas não recolheu aquele valor para o INSS. Então, houve um reconhecimento dessa atividade. Missionário. Eu fui missionário um dia, trabalhei, não assinaram minha carteira, ou assinaram, não recolheram. Eu fui servidor do município. O município não tem mais nada lá. Mas eu trabalhei lá. Tem como reconhecer hoje. Eu fui empresário. Tem como recolher. Não recolheu no passado? Pode recolher agora e levar esse tempo para a Previdência. Trabalhei para alguém lá no passado, mas o patrão só assinou parte do período na minha carteira. Ou não assinou? Ou não assinou de jeito nenhum. Também é possível fazer o reconhecimento. Cada um tem o seu procedimento específico, né? Eu fui professor particular. Dei aula, lecionei de música. Fui professor. Tem um caso lá de uma professora de datilografia. Muitos aí talvez nem lembram nunca nem viu uma máquina de escrever, né? Rapaz. Mas a professora de datilografia foi reconhecido. Nós ingressamos com essa ação lá em Pernambuco. Eu trabalhei como doméstica. Meus pais moravam no interior e aí eu fui estudar e trabalhava como doméstica. Nós recuperamos esse tempo hoje. É por isso que eu gosto de dizer também que o direito é a âncora que mantém a ordem social. Você está falando aí, eu viajei no tempo, lembrei eu lá na roça catando cacho de arroz, e eu achava aquilo uma injustiça. Dizia, rapaz, como é que o pai deixa a gente aqui na roça, moço, com esse serviço terrível de difícil. Aí ele dizia, olha, o maior usa o cutelo, aquele de pegar no cacho, e o menor vai usar o chacho, vai tirar no talo do arroz ali, e dava calo, rapaz. Exatamente. E a gente amarrava pano aqui na mão, e a hora do almoço era só um arrozinho com abóbora e lambu, né? Aquele mato. Lambuzinho. Lambuzinho assado ali no espeto, e dia que tinha lambu ainda era bom demais. Era uma carninha, né? Uma carninha. Naquele tempo, Lorivaldo, as crianças não sabiam que era criança. Não Trabalhava sabia. igual gente grande. Hoje todo menino sabe que é menino. Não pode trabalhar, tem que ir para a escola, mas naquele tempo, menino, a única opção, a primeira caneta que o menino recebe é a enxada. A lapiseira é uma foice. Rapaz. Quem morou na roça é assim, não nos Chegava grandes na centros. roça, tinha um pedaço de terra, ó. O menorzinho, você vai capinar esse quadrado aqui, ó. Até lá no fim. Tem a semana inteira para terminar. O outro maiorzinho vai capinar até o pé da cerca. Rapaz. Era assim, Teve um cliente lá, eu gosto dessa história, acho engraçado. Ele dizia, pai, quantos irmãos tu tinha? Aí ele disse assim, eu tenho, né, ainda, que não morreu nenhum, 13 irmãos. Eu digo 13 irmãos, porque lá na roça não tinha trator, o papai fazia menino que era para poder roçar tudo, não tinha trator, né? Não tinha trator, por isso eu ri demais, eu achei engraçado. Mas é uma realidade, a gente ri, se diverte aqui, mas é uma realidade, igual você falou, machucou sua mão toda, era um sofrimento. Aí hoje, você não pode aproveitar esse tempo para se aposentar? Seria uma injustiça muito grande, uma né? injustiça. Isso já está pacificado nos tribunais, né? Não tem limite de idade. O importante é você comprovar, ter a documentação, tem que ter documento. Isso é o mais importante. que é o mais importante. Reunir a documentação. Geralmente o povo que não é instruído, eles têm dificuldade de guardar documentos, né? Tem Mas dificuldade ainda tem como recuperar. A Tem gente como recuperar. tem uma expertise lá, como eu falei, nós temos a equipe capacitada para recuperar esse tempo e achar documentos, e em busca de documentos e de provas. Existem mecanismos, né, para isso todos. mecanismo, né? Muito bem. Já vimos as principais mudanças da lei, né? As mais impactantes, né? E a pergunta agora que fica é: quem preencheu todos os requisitos para aposentadoria? Isso antes da mudança, né? Eles ainda podem se aposentar pelas regras
antigas né, da lei. Excelente pergunta. Excelente pergunta. Sim, pode. E eu digo que deve se aposentar na regra anterior. Certo. Tá? Agora é importante uma alteração, o doutor André vai explanar um novo entendimento que surgiu aí diante de uma mudança, de uma decisão judicial também. Falando da paridade dessa mudança, essa pergunta foi excelente, como bem o Mauro apontou. Se o servidor preencheu os requisitos antes da lei, mas não preencheu na nova lei, que tem um limite da idade, obviamente ele vai se aposentar pelas regras da lei anterior. Certo. Se ele preencheu em ambas as leis, ele pode optar. Qual é a mais vantajosa? Que idade eu tenho? Quanto tempo de serviço eu tenho? Será que aqui o abono vai ser melhor do que aqui? Será que aqui eu posso aproveitar mais tempo? Um exemplo, o policial civil que tem hoje 55 anos, 53, 50, que é para botar na regra de transição. 50 anos e tem 19 anos de polícia e tem os 30 de contribuição. Em tese, ele não poderia se aposentar porque ele não tem a idade mínima dessa lei, né? Certo. Só que ele tem o tempo do exército, que ele serviu o exército por 2 anos. Então, como a lei nova prevê que ele pode usar esse tempo como exclusiva, ele completa o tempo de exclusiva e por possuir a idade, ele se aposenta na regra nova. Certo. Entendeu? Eu sempre falo lá no escritório, eu e o Mauro, sobre planejar, organizar. O segredo está no planejamento. Está no planejamento e está sempre acompanhado de alguém capacitado para analisar, identificar e apontar para qual regra é a mais apropriada. Como ele apontou aqui a questão do abono. A lei antiga não tinha previsão do abono, a lei é omissa quanto a isso. Da paridade. Da paridade. Não tinha da paridade. A lei antiga não tinha previsão da paridade, era omissa, né? Mas a Procuradoria do Estado e o IGPREV sempre opinou, sempre adotou a paridade. Então, todo policial aposentava com integralidade e paridade. Até março desse ano. Até março desse ano era assim. Era assim. Aí veio uma decisão. Que é a decisão que ele já falou aqui, que teve lá no STF, que está decidido que o policial da segurança pública tem direito à integralidade. Só que ele faz uma ressalva quanto à paridade. Ele fala, tem direito à integralidade. Mas a paridade só vai ter se a tua lei do seu estado Olha só. tem a previsão. Se não tiver a previsão, você não tem direito à paridade. Você vai ter as suas correções pelo índice anual do RPPS, né, que é o Regime Próprio de Previdência. Então, essa é uma questão que a gente tem debatido muito. Isso tem dado muito trabalho, muita discussão, muito debate. Inúmeras vezes tivemos na Procuradoria do Estado, conversando com os procuradores, tentando chegar no entendimento, até porque a lei nova prevê. A lei nova prevê. Ela disse integralidade e paridade. A lei antiga não previa, mas o entendimento era esse. E como é que eu faço com um servidor, por exemplo, como é o caso de uma cliente nossa, que já está há 4 anos, 3 anos ou 4 anos de abono de permanência, que quer dizer o quê? Completei os requisitos há 4 anos atrás, quando nem se falava em mudança de lei, e agora ela não possui idade mínima. Rapaz. E estão querendo tirar a paridade dela. Que é isso, rapaz. Exatamente. Como que faz com a situação dessa? E aí nós temos um limbo. O que é o limbo? Um vácuo. Da decisão do STF, Que é de setembro, né? setembro, mas essa decisão transitou em julgado em fevereiro de 2024. E a lei é de dezembro. Rapaz, setembro. É. E a lei de dezembro. Exato. Então, o vácuo seria esse espaço interregno. Nesse caso específico, e é por isso que eu falo, cada caso um caso. Essa servidora que está recebendo um abono de permanência há 3 anos, ou seja, já implementou os requisitos da lei antiga, há 3 anos atrás, está recebendo um abono, agora quer aposentar, eles não querem dar paridade para ela. Rapaz. E isso aí vai causar um transtorno enorme, um monte de ação judicial
se acaso prevalecer esse equivocado entendimento, tanto do GEPREV como da Procuradoria-Geral do Estado. Vai fazer o quê? Vai desaposentar, vai tirar a paridade de todo mundo que aposentou no passado? Que seria uma grande injustiça. É claro, já é consolidado. E o dela foi antes de decisão de STF, antes de lei, antes de tudo. E lá, o entendimento da Procuradoria é que a lei previdenciária não retroage para beneficiar, mas retroage para prejudicar. E outra, a decisão do STF não é lei, é uma decisão. É claro que tem que ser respeitada, mas não é lei. É da agora para frente. Ela não pode ter efeito retroativo também. Mas, no caso, a Procuradoria está retroagindo. Esse é um gargalo, esse é um enfrentamento que nós estamos tendo lá. Nos parece uma injustiça. É por isso que nesse planejamento, só o servidor fazendo sozinho, acredito que eu estou convencido que realmente não dá. Tem que ter quem domina a expertise, tem que procurar aí seu advogado, procure um advogado que domina, que conhece, porque realmente siga, né, os nossos colegas aqui da BNB no Instagram, que tem muita dica lá. Realmente não dá. Eu estou convencido agora, eu achava que daria conta de aposentar sozinho. Não precisa de advogado, não. Fui tentar montar a papelada, foi doido. Eu digo, não dá. Você vai lá, você vai nesses órgãos aí da Previdência, eles falam isso. Não, você não precisa de advogado, não. Você pode vir aqui, que você aposenta, mas... Eles não querem que você aposente, né? Então vem sozinho. E a regra que eles vão te enquadrar lá é a mais benéfica? Porque isso é um direito, né? Claro um direito do servidor de sempre optar pela mais benéfica. Até porque a gente tem acompanhado há muitos anos, né, que a gente vai nesses órgãos e conhece. Quando troca o governador, troca a equipe lá. Eles estavam aprendendo a regrinha, né? A maioria do servidor lá é contratado, não é servidor de carreira. Principalmente no GEPREV, Previpalmas. A hora que o cara está aprendendo a regra, troca o prefeito ou troca o governador, troca a equipe. Aí entra um bocado de neófito do direito, pessoas que não têm trato com a lei, não sabem, não dominam. Não domina. E isso, quem é prejudicado? É o servidor, é o segurado. O cara passa a vida toda trabalhando. A única vez que ele vai lá no GEPREV procurando o direito dele para aposentar, ele não tem condições de ter uma orientação exata, correta e confiável. E às vezes fica aí trabalhando muito mais do que precisava, né? Ou aposentar com prejuízo. Já podia ter se aposentado. Ou tem duas perguntas aqui, eu acredito que uma vocês já responderam. Então, quer dizer que quem cumpre os requisitos, tanto na regra antiga quanto na nova, é possível fazer opção? E como saber qual é a mais vantajosa? Como o servidor pode decidir entre elas? Aí você vai procurar advogado, levar seus documentos para ele analisar. Só olhando os documentos, vendo a situação, caso concreto, é que a gente pode responder qual é a mais vantajosa. Mas que ele pode optar, pode. Se ele preenche nas duas, ele pode escolher qual das duas ele... O que a gente não sabe dizer é qual é a mais vantajosa para ele. E daí, é uma verdadeira aula que nós estamos recebendo aqui. Não, eu vou na semana, eu já vou lá no escritório. Olha. Aqui está outra perguntinha aqui. Com todas essas mudanças da lei, se é possível se aposentar sem limite de idade, o que fazer? É possível sim. É possível se aposentar. É claro que tem que ser feita uma análise de os requisitos que ele já preenche, se preenche todos, e se não preencher, o que nós falamos aqui bastante, né? Reconhecer o tempo e fazer a averbação junto ao IGPREV. Completando esses requisitos, a mulher 15 anos de polícia, o homem 20 anos de polícia, 25 anos de contribuição da mulher e 30 anos de contribuição do homem, ele se aposenta sem limite de idade. Mas aí tem um detalhe. Existe uma exigência. Se antes da regra nova ele já tinha o tempo exclusivo de polícia, ou ela já tinha os 15 anos, ou o policial já tinha os 20 anos, antes da aprovação da lei, esse tempo aí é imprescindível, ele tem que ter esses dois requisitos. Certo. Por quê? O tempo para fechar os 30 anos ou os 25 anos, esse é um tempo pretérito, esse pode ser recuperado. O tempo de polícia não tem como você recuperar para frente, mas o tempo para inteirar os 30, na regra geral, e os 25,
esse é para trás, então tem como recuperar. E por isso, sim, é possível ele aposentar sem limite de idade. Tem como e é possível. Tem. Então, resumindo, tem que ter completado o tempo exclusivo de polícia, o homem e a mulher, até dia 20/12/2023. Qualquer policial que tem esse tempo de polícia completo até o dia 20/13, ele aposenta sem limite de idade. Os demais vão ter que observar ou a regra de transitão, né, que é lá dos 49,50, ou se aposentar na regra nova. Que aí tem todas as outras regrinhas novas que, volto a falar, o planejamento, a análise... Cai no planejamento. Não tem jeito. A análise é essencial. Né? E se ficou alguma dúvida, segue lá o nosso Instagram, nossas páginas, nossas redes sociais. Lá tem muitas dicas. @BNB Advocacia. Exatamente. Acho que tá passando aí, né? Tá passando na telinha aí. Muito bem. Senhoras e senhores, nós estivemos aqui com os mestres do direito previdenciário. Eu estou convencido que eles são os melhores do estado do Tocantins. Não tenho dúvida quanto a isso. Doutor André, foi uma satisfação tê-lo conosco. Eu que agradeço, Lorivaldo. Obrigado pela oportunidade da gente poder tirar as dúvidas aqui de tantos servidores aí no estado. Lembrando, por fim, que estamos lá nas redes sociais e junte seus documentos, reúna seus documentos, verifique. Você aí agora que está assistindo, lembra aí o que você fez no passado, que eu tenho certeza que à toa você não estava, que esse tempo às vezes pode ser reconhecido e antecipar sua aposentadoria aí em 5, 10 anos. Já pensou como ia ser bom? Um grande abraço, foi muito bom estar com vocês e qualquer oportunidade é só nos chamar que a gente está à disposição. Muito bem. Doutor Mauro, satisfação imensa tê-lo conosco. Muito obrigado pela sua atenção e dispensar os conhecimentos aqui juntamente com o doutor André. Nosso abraço aos colegas do BNB, né, do escritório, e seu recado para a galera. Eu que agradeço a oportunidade e quero dizer a você que está nos assistindo, se você ficou com alguma dúvida, mande a pergunta, pode mandar a pergunta aí, tem o nosso e-mail, nosso endereço, que nós vamos responder. E eu tenho certeza, vou sair daqui convencido que quem está nos assistindo vai falar para o colega de trabalho, falar, assisti um programa ali que salvou a minha vida, eu vou lá, eu vou fazer o meu planejamento previdenciário. Muito bom, muito bom. Muito bem, senhoras e senhores, o nosso 6º episódio do nosso Fala Tocantinense se encerra aqui. Obrigado pela sua atenção. Muito obrigado por ter dispensado do seu tempo para nos acompanhar. Foi uma aula sobre direito previdenciário para servidores públicos. Se você ainda não segue a gente, aproveita aí, já segue, já curte, comenta. Mande também a sua dúvida, a sua pergunta aí para o nosso e-mail, para o nosso telefone. Siga-nos também no Instagram e também tem o do escritório BNB, da mesma forma tem o Instagram deles, né? Tem o telefone deles, tem um contato aí, tá saindo aí na sua telinha. E um abraço, até o nosso próximo episódio. Fiquem com Deus.